Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Suelen Belinassi, gerente de logística e qualidade na Jequiti Cosméticos. A Suelen tem quase 15 anos de carreira, começou na Jequiti em 2010 e construiu a sua carreira em diferentes áreas operacionais, especialmente nas áreas de logística e qualidade, tendo como responsabilidade atual a gestão do Centro de Distribuição e Transportes da Jequiti. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela PUC, com pós-graduação em Sustentabilidade e Governança Corporativa pelo Mackenzie e MBA em Logística e Supply Chain pela Fundação Getúlio Vargas FGV. Suelen, seja muito bem-vinda ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. É sempre muito bacana trocar experiência e poder participar de iniciativas e canais como o seu. Suelen, iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco do seu início profissional. Eu vi que você fez faculdade de Ciências Biológicas e trabalhou por alguns anos com atividades relacionadas à gestão de meio ambientes e sustentabilidade. Ou seja, o seu início ainda não era voltado para operações. Eu gostaria de saber de você como que tudo começou na sua carreira, quando é que o supply chain ele começou a fazer parte dessa sua jornada? O início da minha carreira realmente não tinha muito a ver com operações. Na época, dentro das minhas possibilidades, eu optei por cursar uma faculdade, que foi Ciências Biológicas, que era algo que me brilhava os olhos. Eu me via atuando no desenvolvimento de processos ambientalmente mais sustentáveis e era muito meu foco, naquela época. Durante a universidade eu trabalhei 4 anos com isso, 2 deles numa multinacional do ramo químico, e depois de formada atuei como bióloga por mais alguns anos, principalmente no setor público. E aí despertou a vontade, eu quis voltar para a área empresarial. Na Jequiti eu iniciei na área de meio ambiente, pouco tempo depois eu fui assumindo novos desafios na área de qualidade, e a cada área que eu conhecia, crescia a minha paixão por processos, por entender e por atuar em operações. Nessa época eu já fazia parte da diretoria, no guarda-chuva de operações. Eu fui buscar uma formação na área, mais voltada à supply, e acabei assumindo a logística, que é a minha posição atual. E você planejava chegar onde chegou? Como é que foi essa sua trajetória profissional até o cargo que você ocupa, Você deu um pouquinho um overview pra gente sobre como foi dentro da empresa, mas em relação às demais empresas que você passou, Como que ela te preparou para que você chegasse até essa posição e principalmente, conseguisse trilhar novos caminhos associados a uma nova área, voltado para operações e principalmente se preparar para estar ocupando o cargo agora de gerente de logística e qualidade na empresa. Ao longo da minha jornada, eu fui despertando interesse em conhecer outros elos da cadeia e foram surgindo projetos compartilhados com áreas de supply. Eu sempre fiz parte desse guarda-chuva de operações, então tinha contato frequente com compras, com manufatura, com área de planejamento e também com logística. E aí fui desenvolvendo alguns skills para atuar nessa área. Mas falando da sua primeira pergunta aí, se eu tinha planejado, acho que quando a gente começa uma carreira, a gente sempre almeja o melhor, espera ter sucesso no que faz, mas para ser honesta, eu não tinha uma trajetória montada, um planejamento de carreira com um passo a passo de como chegar lá, Acho que são raros os casos da pessoa ser tão estruturada a esse ponto que já sabe o caminho que vai trilhar e quais são os passos, Então eu fui trilhando essa jornada dentro do que fazia sentido para mim e, claro, também o que fazia sentido para a empresa. E você tem como posição atual gerente de logística e qualidade na Jequiti. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente quais são as suas atividades principais como gestora na empresa. Como é que você começa e termina seus dias, todos os dias, dentro da área de operações, principalmente, como você falou, sendo responsável por um CD? Eu tenho um guarda-chuva grande de áreas, sobre a minha responsabilidade, para você ter uma referência, assim, do tamanho da responsabilidade, vamos dizer assim. Tem uma parte do meu time que acompanha desde a fabricação dos produtos, A Jequiti não tem fábrica, nós somos 100% terceirizados. Tem um hall de fábricas
homologadas, então tem um time que acompanha desde a especificação do produto até o invase, depois eu tenho um time que acompanha o controle de qualidade de tudo que é recebido aqui no site, as movimentações de estoque, os insumos operacionais, toda a parte de separação, né, o picking efetivamente, a expedição e transportes. E além do final aí do last mile, ainda tem algumas análises que também são responsabilidade do meu time de pós-venda, que também são cruciais para a gente mensurar a qualidade do nosso serviço. Então, com uma gama tão grande assim de atividades e muitas delas bem distintas, né, de vários processos, eu normalmente inicio meu dia fazendo um overview aí de pontos-chave da operação, com foco em métricas de produtividade. Tentamos aqui com o time identificar se há gargalos ou problemas que demandem intervenção ou meu apoio gerencial. Organizo a minha agenda e, se necessário, faço alguns rápidos alinhamentos com os meus diretos, né, que são os coordenadores, e abaixo deles também tem um time bastante grande. E é preciso confiar, né? Acho que é muito do meu perfil de gestão que o time está executando o combinado, claro, apoiando, né, no que for preciso, mas deixando agir com autonomia para a gente ter o foco no que é relevante estrategicamente para o negócio. E aí, quando você pergunta, né, como é que inicio e termino os dias, claro que acontece com frequência de ter uma agenda estruturada, e quem trabalha em supply sabe muito bem que ao longo do dia várias outras atividades vão sendo incorporadas e a operação é bastante dinâmica, por isso não tem uma receita fechada aí de como a gente começa e termina todos os dias. Vivenciar etapas de processo e a logística é uma coisa bastante dinâmica, e até por isso que eu tô onde eu tô. Eu acho isso fantástico, a gente não ter uma rotina muito fechada e as coisas vão acontecendo, problemas para serem resolvidos e que trazem bastante experiência pra gente como pessoa e como profissional. Tá me dando saudade da operação, viu? Falando um pouquinho da Jequiti, empresa que foi fundada em 2006 com o objetivo de realizar sonhos e contribuir com a autoestima das pessoas. Você poderia falar pra gente um pouco sobre a empresa, qual que é o espaço ou setor que ela está inserida e quais os produtos que fazem parte desse portfólio dos sonhos? A Jequiti nasceu essencialmente como uma empresa de venda direta, com atuação por meio de consultoras, né, de vendas, um nicho de mercado bastante conhecido, né, esse sistema porta a porta. O core business da empresa continua sendo a venda direta, é o faturamento que é mais expressivo para a companhia, mas a gente mais recentemente também atua no e-commerce, com parceiros de varejo, com grandes lojistas, né, como Marisa e Pernambucanas. Eu posso divulgar, a parceria já ocorre há bastante tempo. Falando de portfólio, né, a empresa tem produtos de linha diária, de cuidados básicos, maquiagem e perfumaria, que também é o carro-chefe nosso de faturamento. E falando do lado da logística, diante de toda essa diversidade aí de portfólio, nós temos quase 1.300 SKUs alocados na operação. Sueli, você falou, né, inicialmente que grande parte aí das vendas da Jequiti é resultado da venda direta das consultoras de porta em porta. Como que a logística ela participa e contribui com esse crescimento dos negócios, a fim de ajudar essas consultoras, né, a crescer também com o seu business? A força de vendas nesse modelo de negócio, ela é bastante sensível às entregas, considerando que, como particularidade do nosso negócio, a cada 21 dias nós temos uma nova campanha e um catálogo de vendas. Então, ao longo do ano, nós temos 17 catálogos. Então, o pedido para a consultora, ela precisa chegar antes. Na verdade, ele precisa chegar no prazo acordado para a consultora fazer o sell-out dos produtos que foram encomendados. Como não é uma compra própria, claro que tem os casos que a consultora também se sente atraída pelo produto e acaba comprando para uso próprio. Mas considerando que precisa ter um sell-out, a entrega ela precisa ser feita no prazo. E nesse sentido, a logística, desde o picking até a entrega no last mile, ela não pode falhar. Caso contrário, a consultora que comprou, por exemplo, por boleto, que não sei se é conhecido no mercado, mas quem vende por esse sistema de porta a porta, por venda direta, uma grande parte do nosso negócio é feita por venda por boleto. Então, imagina que a consultora ela recebe a caixa, a gente já antecipa, né, todos os produtos e confia que ela vai fazer o pagamento desse boleto. E aí, se ela recebe muito fora do prazo que ela espera, ela pode cancelar o pedido e a empresa eventualmente perder receita por isso, aumentar a inadimplência e outros
pormenores aí, os outros prejuízos para o negócio. Então, a participação da logística, como qualquer outra empresa que lida com o B2C, é então fechar um ciclo aí de encantamento, fechar um ciclo de venda, gerando uma boa experiência de compra. E em relação aí à estrutura, né, da Jequiti, voltada para a logística, voltado para toda a cadeia de suprimentos, vocês atendem todo o Brasil? Vocês trabalham com algum 3PL? Como que é toda essa infraestrutura de logística para o envio dos produtos e atendimento dos pedidos? Sim, a gente atende todo o Brasil, sem restrições de município ou zoneamento de CEP. É uma premissa do grupo ser bastante democrático, é atender consultores e clientes onde quer que eles estejam. Então, a gente tem bastante entregas em zona rural, a nossa distribuição é até um pouco inverso de outros players de e-commerce. 70% da nossa volumetria está em interior e 30% em capital. Claro que depende também da região, né? Mas em linhas gerais, essa distribuição, 30% capital e 70% interior. Então, a nossa logística, falando da parte de infraestrutura, né, ela ainda é centralizada em um único CD, está localizado aqui ao lado do SBT, em Osasco. A infraestrutura e operação do site são próprias, a gente não tem ainda terceirização. Contamos aqui no site com uma linha automatizada de separação via Pick and Buy Light. E para distribuição, temos parceiros, cerca de 14 transportadoras para distribuição em todo o país. Eu gostaria de saber de você, eu tô falando por experiência própria, né? Até pouco tempo eu trabalhava numa empresa também de venda direta. No caso da Jequiti, quais foram os principais desafios dessa logística de porta em porta relacionada a gargalos operacionais, principalmente levando em consideração agora a pandemia? O que mais foi agravado nesse momento aí para as consultoras referente a toda essa distribuição e principalmente, né, alocação de novos recursos? Temos como desafio aí uma constante, né, excelência no nível de serviço, a busca frenética por redução de lead time, principalmente nas regiões que, no nosso caso, por ter uma logística centralizada, as regiões mais distantes, elas acabam tendo um lead time de entrega um pouco estendido. E o driver é sempre equilibrar, né, tentar equilibrar o custo logístico com o melhor nível de serviço possível. E, para isso, devemos investir em tecnologia e alguns projetos bem bacanas estão em andamento, com o objetivo de trazer um novo posicionamento para a empresa e agregar aí tendências de mercado para dentro da nossa operação. Isso falando dos desafios, né? E aí, como já não era fácil, né, tentar equilibrar tudo isso com um nível de serviço bom, a pandemia trouxe uma complexidade absurda, né? Primeiramente, para a gente manter a operação aqui do inbound funcionando, especialmente nas primeiras semanas, que foram muito incertas quanto às orientações de segurança e também perspectivas, né, de avanço da doença. E no Last Mile também a gente enfrentou alguns desafios, como restrição de acesso em vários municípios que estavam em lockdown, aumento de prazos de entrega demandados pelas transportadoras, que também estavam com bastante dificuldade, assim como nós, várias adaptações dentro das operações, dentro dos hubs, e tivemos sim que calibrar alguns prazos. E também, pensando no nosso modelo de negócio, as consultoras e clientes também com muito receio de receber o pedido das mãos dos entregadores, com receio, tivemos um índice um pouco fora da curva de cancelamento de pedidos no ato da entrega. Agora, acho que não só a Jequiti, como várias outras empresas do mercado, o maior desafio, ao meu ver, que vem sendo vivenciado por muitos, é o tempo de reação da cadeia de suprimentos. Então, essa coisa toda de manter o CD operando e adaptar a operação está ficando como aprendizado, né? Uma lição aprendida, mas as operações estão rolando, só que a cadeia de suprimentos acho que sofreu aí um efeito chicote de demanda e os insumos básicos, usando alguns exemplos nossos aqui, como resina, papelão, estão sofrendo grandes variações, alguns reajustes de custo bastante fora do que a gente tinha de histórico, e até mesmo indisponibilidade de alguns produtos e coisas de uso diário e básicos da operação. E o mesmo ocorre com componentes e embalagens que são standard e consumidas por outros players de mercado. Está acabando gerando ruptura. Acho que esse é o principal desafio agora.
E esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, a solução ideal para rastreamento, comprovação e gestão de entregas em tempo real para operações de e-commerce. iTrack Brasil, parceira dos maiores players de e-commerce do Brasil. Saiba mais em iTrackbrasil.com.br. Já em relação ao e-commerce, né? Você falou que também agora vocês têm não só as consultoras, mas também já trabalham com e-commerce. Eu gostaria de saber se existe alguma característica que diferencia essa modalidade do modelo de negócio das consultoras. Como é que você enxerga o futuro para o e-commerce, principalmente agora que o mundo online está crescendo cada vez mais? O nosso e-commerce, ele já nasceu desvinculado da força de vendas, atuante no porta a porta. Tem outras empresas do mesmo segmento que tem alguma relação, né, entre o pedido do online com a força de vendas, com os revendedores e consultores. A Jequiti não. Falando de portfólio, ele é o mesmo para os dois modelos de negócio, mas as campanhas promocionais e o posicionamento de preço, eles são distintos. Falando da logística, internamente, nós lançamos o e-commerce em 2017, né? Então, vai ter 3 anos aí, vamos completar 3 anos de loja em outubro, agora de 2020. Nós tivemos algumas adaptações importantes para a separação desses pedidos da loja online, dentre elas a substituição do nosso WMS e a implantação de um sistema de batch picking para atender a esses pedidos com menos itens, né? Então, a gente tinha, né, um perfil diferente de pedido de consultora, que ela normalmente faz 1 ou 2 pedidos por episódio, né, de venda, por catálogo de venda, e o perfil é de 20 e tantos itens, né, 25 itens, chega a 30 itens, e um perfil de e-commerce que são pedidos bem menores. Então, a gente teve que adaptar algumas coisas falando de picking, e no Last Mile a gente agregou transportadoras com expertise em e-commerce. E teve uma demanda nossa maior em nível de tecnologia, em integração de informação junto às transportadoras que já eram parceira de negócio. No e-commerce, a gente teve um grande salto com a pandemia, acho que esse é certamente um legado bastante positivo. Nosso e-commerce cresceu mais que 100% versus o nosso histórico e o que estava planejado para esse ano. Então, a mudança de perfil de consumo e a digitalização, a gente já agregou tudo isso no nosso planejamento estratégico para os próximos anos, que contempla essa maior penetração do nosso canal de e-commerce, e certamente novas adaptações serão feitas no curto prazo dentro da nossa operação para acompanhar esse crescimento do canal online. Ô Sueli, falando um pouquinho agora, você disse que a cada 21 dias vocês lançam uma nova campanha, ou seja, que durante o ano vocês têm aí inúmeros lançamentos, que muda aí toda a produção de produtos e a maneira que você tem que lidar também com as empresas que estão fazendo a manufatura dos produtos. Como que vocês têm atuado com isso, né? Essa é até uma pergunta que não estava no nosso escopo, mas eu acho que é bastante relevante. Como que vocês têm atuado, né, e se reinventado através dessa necessidade de mudanças que a cada 21 dias tudo muda, né? E o seu approach não só voltado para a produção, mas principalmente para a logística, também precisa se adaptar a esses novos lançamentos para que esses produtos cheguem até as consultoras. Como que é feito todo esse processo de preparação e planejamento para que isso aconteça? Essa parte de renovar, né, ou de ter um volume de lançamento até maior do que outros players do mercado é muito peculiar da venda direta. É até um chamariz, né, para manter as consultoras ativas. A cada campanha de vendas a gente ter eventualmente alguns produtos que não estavam na campanha passada. A gente tem parte do nosso portfólio com o que chamamos de short life. Então são produtos mesmo de tiro curto que vêm de 1 a 2 campanhas e aí nas próximas já vem outros produtos novos, mas lógico, a gente tem best-sellers e produtos baseline que se mantêm no portfólio, e o desafio disso é, como eu já comentei sobre a cadeia de fornecimento, né, manter o abastecimento das fábricas com inúmeros insumos, é bastante diverso o portfólio, e essa cadência de lançamento agrega uma complexidade para a previsão de demanda, para o time de manufatura, evitando o máximo possível de rupturas. E no lado da logística, o que a gente vivencia no dia a dia é que um produto, às vezes, ele é lançado com uma previsão de ser curva A, ou uma previsão mesmo de ter uma capilaridade, uma baixa aderência, né, por pedidos. Alguns produtos são porta de entrada, então mesmo vendendo pouco em relação a outros, a gente mantém no portfólio. Essa curva de demanda, ela é bastante elástica. Num ciclo de venda, aquilo pode não ter uma capilaridade boa. Numa próxima semana,
semana ou numa abertura de uma outra regional, aquele produto estoura de vender. Então, a gente tem um balanceamento da linha de picking feito 2, 3 vezes por dia, ou a cada abertura de vendas a gente precisa ponderar muito, estar muito antenado no que o campo está demandando para colocar nas estações corretas de picking, senão a gente também trava todo o processo. Então, o desafio é desde ponderar a demanda desse portfólio, o desafio de fabricação e o nosso desafio interno aqui também, de manter a operação com produtividade diante de um portfólio bastante diverso. Falando um pouquinho das pessoas, né? Você aí está sendo responsável por um CD. Gostaria como é que você tem conseguido liderar toda a sua equipe, considerando essa necessidade de distanciamento, vários setores da indústria estão fazendo isso. Como é que tem funcionado para vocês? Toda a equipe está trabalhando normalmente? Você tem alguma necessidade de pessoas da equipe estar trabalhando de casa? Como tem funcionado para a tua área, né? No qual você é responsável no CD da Jequiti? Tanto a empresa, né, quanto os colaboradores, a gente precisou se adaptar rapidamente ao modelo de trabalho remoto e implantar o home office para 100% da equipe administrativa. Isso aconteceu logo na primeira semana da pandemia. Isso por si só já foi um enorme desafio, né, tanto para RH quanto a equipe de sistemas e para nós como gestores também, né. A empresa ainda não tinha essa política de home office, foi um aprendizado para a gente nos primeiros dias, até no primeiro mês, né, foi uma adaptação, e a gente percebeu como gestores que teríamos que lidar com outros fatores, né, vivenciados com essa mudança. Alguns deles, né, questão de ergonomia, nem todos tinham uma área adequada em casa para poder trabalhar remotamente, né, para poder fazer o home office, então teve uma preocupação grande da empresa com essa questão de ergonomia, a necessidade também da gente desenvolver alguns mecanismos para incentivar o cuidado com a saúde física. Quem ficou isolado no meio da pandemia mesmo, deixou de fazer academia, e aí também entra na questão de ergonomia, acaba gerando alguns desafios, né, nesse sentido, e também a questão de saúde mental, né, da equipe. A empresa teve um posicionamento bastante assertivo com relação a isso, tivemos psicólogo e ainda temos, né, vários programas incentivando principalmente a saúde mental aí, de apoio, né, às pessoas para passar por esse momento de mudança. E como gestor também ter tato, né, para identificar pessoas que às vezes entram até num looping de negatividade. Isso principalmente no início da pandemia, algumas pessoas ficaram bastante assustadas, inseguras também com o momento das empresas e do mercado em geral. E isso também afeta um pouco a produtividade e a qualidade no trabalho. Respeito também à individualidade, condições de rotina domésticas que até então não era vivenciado, né? A gente acabou, a parte positiva aí, conhecendo filhos, conhecendo famílias, né? Que você faz uma reunião, eventualmente tem um cachorro ou tem outras pessoas da família que também estão em home office, ou coisas como intermitência de internet, por aí vai. Mas, no geral, as pessoas tiveram muita maturidade para lidar com essas situações, sem onerar os resultados. Pelo contrário, assim, a gente está vendo um time bastante produtivo e até a intenção da empresa de aderir de certa forma, ao home office nos próximos períodos aí, de uma forma mais estruturada. E o desafio para os gestores, sem dúvida, é manter-se presente mesmo no digital, né? Apoiar a equipe, continuar atento, né, a todas as atividades que estão sendo executadas por parte do time que está em home office. Como logística, eu tenho sim uma parte do time em home office, mas uma grande parte, acho que 95% do time está em loco no CD. Eu também estou aqui na linha de frente desde o início da pandemia, então a operação em si tem atividades que não podem ser executadas de forma remota, mas o restante da empresa está sim afastado, está em home office, e a intenção é o retorno dessa parte do time só o ano que vem. Voltando a falar um pouquinho de você, né, eu gostaria de saber, com base em toda a sua trajetória profissional, quais foram as suas principais realizações, se existe algum resultado, né, que você orgulha de ter feito na sua carreira? Olha, eu acho que talvez o que eu mais me orgulhe é por eu sempre ter sido aberta ao novo, por ser curiosa, ter vontade de aprender. E isso foi o que me proporcionou e me fez passar por diferentes áreas, né? Você abriu aí o bate-papo, frisando que eu tenho uma formação, né, diferente. Às vezes eu falo que a pessoa pergunta, né, você fez administração, economia, engenharia? Eu falo, não, eu sou bióloga. E aí tem uma certa cara de estranhamento, assim, falo, poxa, o que essa pessoa tá fazendo na logística, né?
Então, eu sempre fui aberta a vivenciar outras coisas e me adaptar a diferentes modelos de gestão, a diferentes áreas. E eu sou, assim, nesse sentido de operação, né, uma coisa que eu gosto muito, e aprendi a organizar os meus pensamentos em caixinhas de processo e a trazer resultados expressivos com cada uma dessas mudanças e diferentes áreas que eu passei. Isso me orgulha. Sueli, falando um pouquinho de representatividade, né, uma vez que é muito comum ver muitas pessoas falando sobre as mulheres na logística, né, que uma vez que quanto mais cresce em uma hierarquia corporativa, mais essa representatividade para elas diminui. E muitas mulheres enxergam em você, por estar nessa posição, uma representação dessa equidade que é tão necessária no ambiente de hoje, principalmente na nossa área, que é a área de logística e supply chain. Eu gostaria de saber que conselhos você daria para as mulheres que estão ouvindo agora o GuiaCast, para que elas se empoderem, para que elas vejam que sim, é possível e se sintam preparadas para buscar o próximo passo a fim de crescer profissionalmente, assim como você fez. Existem desafios e lacunas com relação à paridade, né? A representatividade de mulheres em algumas posições, desde a participação política, a questão de salários. Acho que a notícia boa, né, a parte boa disso é que as empresas estão cada vez mais voltadas a estabelecer uma liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, isso no mais alto nível. E como conselho, se a pessoa está no mercado, né, busque por empresas que já tenham isso no seu DNA corporativo. Às vezes, até numa divulgação de vaga, você já consegue perceber parte da identidade da empresa, ou até algumas companhias que buscam deixar muito claro isso no recrutamento, que é parte do ideal da empresa ter um ambiente de diversidade e incorporar mais mulheres, principalmente em altas posições, que acho que é o nosso maior gap aí, né? Tem muita mulher trabalhando no mercado, mas quando você vai para o topo da pirâmide, sobe em nível gerencial, diretoria e até CEO, isso é bastante escasso. Ou também, do contrário, se a pessoa já está em alguma companhia, o negócio é buscar seu lugar ao sol, tentando transpor barreiras de gênero com profissionalismo e foco em resultado. Que dentro dessa sua carreira, você até já falou um pouquinho, né, sobre qual que é o talento que se destacou e fez com que você galgasse novas áreas e novas oportunidades, mas você tem algum talento em especial que você acha que fez toda a diferença para você alcançar o sucesso e entregar principalmente os resultados que você já entregou? Acho que resiliência, ter flexibilidade, adaptar-se a cenários diferentes é muito importante em qualquer área de atuação, mas eu arrisco a dizer que em supply, nessa área de logística, isso é fundamental. É questão de organização também, ser estruturado e permitir equilibrar algumas atividades de rotina com grandes projetos. E talvez o mais importante para qualquer gestor ou qualquer profissional que almeja crescer, né, é saber extrair o melhor das pessoas. Você não precisa saber com profundidade sobre tudo e ter grandes entregas pessoais, né, profissionais. Você tem que ter essa habilidade de extrair o que as pessoas têm de melhor para entregar os resultados. E como uma grande profissional que tem inúmeras responsabilidades e como executiva de supply chain, sempre existe a necessidade de não só focar no trabalho, né? Precisa existir um balanceamento entre a vida pessoal e a vida profissional. E no seu caso, como é que você encontra esse equilíbrio a fim de manter a mente sã e conseguir desempenhar cada vez melhor o seu papel como gestora na empresa? Esse tema não tem uma fórmula secreta, né, pra gente atingir o equilíbrio. Na verdade, é sempre muito difícil equilibrar o profissional com o pessoal, mas é preciso estar atento, né, aos sinais quando a balança desponta demais para um lado ou para o outro. Então, no dia a dia, falando da minha experiência, né, eu tento me manter sã com coisas básicas, né, mas coisas que a gente precisa fazer para nós mesmos, como exercício físico. E um exercício que todo mundo deveria fazer é buscar estar presente naquele momento. Porque às vezes você fica numa rotina tão insana que você sempre se projeta e vai idealizando o que vem nos próximos passos, né? Sempre pensando no futuro, sempre pensando no que vai acontecer. Então eu tenho muito esse exercício de estar presente e de fato aproveitar pequenos momentos de lazer, acho que ajuda muito. E como gestor você se torna espelho, né, dos seus atos, então demonstrar equilíbrio emocional para o time é algo fundamental. E para finalizar, minha última pergunta, eu gostaria de saber, durante essa sua jornada, se você teve algum mentor, alguma mentora, alguém que te deu aquele empurrãozinho, que te impulsionou e ajudou a chegar você aonde chegou
Eu faço essa pergunta por experiência, né? Porque na minha carreira eu tive uma pessoa que me ajudou e me empurrou e me deu as ferramentas necessárias para eu crescer profissionalmente, que é alguém que eu sempre costumo falar e agradeço bastante. E no seu caso, você teve alguém que serviu ali de te dar aquele empurrãozinho para que você pudesse também, né, saber que caminho, que direção seguir e se preparar para chegar onde você está agora? Se a pessoa estiver atenta, né, e aberta, com certeza, assim, muitos serão os profissionais que irão ajudar ou ajudar no seu desenvolvimento ao longo da carreira. E eu fui bastante feliz, assim, com líderes e com pessoas que eu convivo, que eu pude tirar o melhor delas e com aprendizado. E em 2014, eu procurei uma psicóloga especializada, uma coaching de carreira, o nome dela é Cíntia Mastropacha, e ao longo dos encontros, de todo o processo que eu fiz com ela me fez enxergar especialmente minhas qualidades, né, as forças, porque a gente tende a focar muito no que precisa ser melhorado e esquece um pouco de pôr energia no que você já tem de potencial, né. Isso me fez abrir para novos horizontes de atuação, então esse processo me marcou positivamente e saí dele com um plano de ação bastante robusto, tanto na esfera pessoal como profissional. Então esse foi um primeiro marco que eu considero que essa profissional foi importante sim na minha carreira, e também na mesma época um outro marco importante trouxe um desafio para mim de mudar de uma área técnica como é a área de qualidade. Já vim de uma mudança anterior, né, de meio ambiente, mas eu estava nessa época numa área técnica que é qualidade, mudar disso para logística. E o início dessa conversa foi com o Fernando Morisco, que na época era o meu diretor de operações, e durante um feedback houve uma abertura para mostrar o meu desejo de ampliar meu horizonte profissional em supply, e poucos meses depois, para minha surpresa, né, eu fui convidada para assumir o centro de distribuição. Então, quando você me perguntou, né, quem me impulsionou, me vem essas duas pessoas com marcos importantes, e considero esses dois profissionais de maneiras bastante distintas, né, que me impulsionaram e também tiveram uma contribuição para minha chegada, né, para eu estar onde eu estou agora, e sou bastante grata por isso. Para fechar, como é que você tem atuado, né, agora como gestora, principalmente tendo sob responsabilidade inúmeras pessoas, como líder também, como mentora, né, para que você venha também colocar em prática essas ações que tanto a Cíntia quanto o Fernando tiveram para com você? Como você aplica isso também no seu dia a dia com os seus colaboradores? A gente como gestora tem que perceber que nem todo mundo segue determinados padrões, né? As pessoas não são iguais, elas têm vidas diferentes, um background, uma experiência de vida distinta. Então, eu sou uma pessoa bastante aberta, né? Sou jovem, venho de uma geração que está disposta a aprender, disposta a ajudar, e eu mantenho uma relação muito aberta, não só com os meus diretos, eu tenho hoje 4 coordenadores aqui na área, mas também com o restante do time. Então, saber ouvir, interpretar a necessidade do outro e estar aberta também a feedback. Eu acho que você estando nessa posição, possibilitando essa troca de experiência, sempre o outro vai te ensinar alguma coisa, te agregar. Acho que parte do segredo tá aí, estar aberto, ouvir, aprender e tentar proporcionar o mesmo para os demais, independente do nível aí de hierarquia ou camada do seu time. Excelente, Sueli, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os ouvintes do GuiaCast. Você poderia deixar os seus contatos, os contatos da Jequiti e as suas considerações finais para os nossos ouvintes? Eu que agradeço a oportunidade, já falei no início, é um prazer estar num canal tão bacana e de conteúdo relevante para a logística como o GuiaCast. Eu posso sim deixar os meus contatos, você coloca aí no final do processo, meu e-mail, o meu LinkedIn, e fico à disposição se alguém quiser trocar uma ideia sobre logística, supply, ou mesmo com frequência, não nesse momento de pandemia, eu me disponho a receber profissionais do mercado aqui na nossa operação para que haja essa troca, um aprendizado e melhoria dos nossos processos também. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Suelen Belinassi, gerente de logística e qualidade na Jequiti Cosméticos. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através
através do Instagram para guia_corporativo, Twitter @rodilsons ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou Rodilson Silva com Sueli Bellinazzi, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E qual é, B?